Olá pessoal, sou Pablo Mendonça, sou um dos fundadores da SV Treinamento e Consultoria. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre gestão de tempo. Como você gere melhor o seu tempo. É um desafio, não é verdade? Você acha que tem tempo para tudo que você gostaria? Você consegue realmente dar conta de tudo que aparece para você fazer? Se a resposta for sim, você não precisa nem assistir esse vídeo, né? Você pode, de repente, já dar o pause aí, o stop e assistir outro vídeo. Mas se você acha que realmente precisa melhorar um pouquinho a sua gestão de tempo, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, vamos começar primeiro a entender por que nosso tempo está tão escasso. Por que a gente tem tanta dificuldade, por que aparece tanta coisa, por que nosso tempo está tão rápido. Antigamente, as coisas eram mais estáticas, eram mais lentas, mais devagar. As mudanças aconteciam muito devagarzinho, né? As pessoas nasciam num bairro e morriam no mesmo bairro. As pessoas entravam numa empresa e passavam a vida inteira profissional dela dentro da mesma empresa. Não mudava de profissão, não mudava muito de bairro. E as coisas aconteciam muito devagar, tinham menos pessoas no mundo, as pessoas se conectavam de forma mais devagar. Para você se conectar com alguém, você enviava carta. Depois veio os telefones fixos. Só que isso mudou e acelerou muito mais por causa disso aqui, por causa da comunicação. Nossa comunicação ficou muito mais rápida, surgiram tecnologias que aceleraram muito mais as coisas. Hoje em dia, com um simples celular e um Wi-Fi, você se conecta full time com uma pessoa do outro lado do mundo. Você com o celular acessa qualquer informação que você desejar. Você com o celular, no meio de uma consulta médica, você entende que o médico está falando, por mais técnico que seja. Você com o celular, você sabe onde você vai comer, se está aberto, se não está, se está disponível, se não está. Você com o celular, você pede uma condução. Você com o celular, você faz uma transferência bancária. Hoje em dia, com o celular, você consegue fazer qualquer coisa. Consegue acessar qualquer informação. E isso fez com que nossa vida fosse muito mais acelerada. Porque agora tem mais pessoas no mundo, as pessoas estão mais conectadas, estão mais atentas. E surgem mais funções, mais obrigações, mais deveres. Antigamente, você conseguia dar conta de ser pai, filho, irmão, marido e funcionário ao mesmo tempo. Hoje em dia está um desafio bem maior, não é verdade? Porque hoje em dia, você não é somente um pai ali presente. Não, você tem que ser um bom pai. Porque agora as referências de bom pai ficaram muito mais acessíveis para todos. Não é verdade? Antigamente, um pai ele supria as necessidades da família, botando comida na mesa e um teto para morar. Agora não. Agora a gente sabe o que é uma referência de um bom pai. E isso faz com que a gente sinta a necessidade maior de ser cada vez melhor. As mães antigamente nasciam para ser esposas e mães. Hoje em dia, elas são esposas, são mães e são profissionais. Então, as pessoas têm cada vez mais funções, mais obrigações. E isso é bom, mas acelera muito mais a nossa vida. A nossa vida se torna muito mais acelerada. Então, vou começar a falar para vocês como é que a gente começa a organizar a nossa vida. Primeira coisa que você precisa pensar é quais são as suas prioridades. Se você tem mais de 3 prioridades, tenha um cuidado. Significa que você pode estar sem foco. Você, na verdade, não sabe exatamente quais são as suas prioridades. Você tem que ter no máximo 3 prioridades na sua vida. E dentro de cada prioridade dessa, você precisa saber quais são os seus objetivos. Todo mundo precisa ter um objetivo, uma meta. Existe uma frase que diz que marinheiro que não sabe para qual porto está indo, fica à deriva. Se você não tem objetivos na sua vida, alguém vai fazer com que você chegue a algum lugar. E você pode não saber onde seja. Se você não sabe para onde está indo, alguém vai te conduzir para algum lugar. Se você não sabe o que quer, alguém vai decidir por você. Então pense, quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Não importa, a gente não precisa julgar se a sua meta é importante ou se não é. Você precisa saber se a sua meta é importante, se o seu objetivo é importante para você. Cada um tem o seu valor. Cada um dá o valor que gostaria para as coisas que quer. E isso, zero problema com relação a isso. Permaneça no seu propósito, sabendo quais são as suas prioridades. E depois que você sabe quais são as suas prioridades, vamos começar a entender por que a gente realmente tem uma dificuldade muito grande. Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente está o tempo inteiro apagando incêndios, não é verdade? Tudo que aparece parece que é urgente. A gente está o tempo inteiro fazendo coisas urgentes, o tempo inteiro fazendo coisas que são para ontem.
Eu vou te explicar por que isso acontece. Primeira coisa que a gente precisa entender, isso é uma questão cultural. Nós, brasileiros, principalmente eu, carioca, onde eu moro, a gente tem um hábito, uma cultura de deixar tudo para cima da hora. Você faz o seu imposto de renda assim que libera, ou você faz o seu imposto de renda na última semana? Me diz aí. Quando você vai viajar, você começa a arrumar sua mala dias antes, faz uma lista do que não pode esquecer, começa a se planejar dias antes, ou quando chega nas últimas 48 horas, 24 horas, é aquela correria, que tem um monte de coisa para resolver antes de viajar. A gente tem esse hábito, a gente procrastina, isso é natural do ser humano. A gente, biologicamente, foi construído para economizar energia, e a gente só gasta energia se for por uma questão de sobrevivência, se for para não morrer, ou se for para necessidades básicas, como comer e dormir. Então, naturalmente, a gente tende a economizar energia. E isso faz com que a gente procrastine as coisas. E na medida que a gente procrastina coisas importantes, essas coisas se tornam urgentes. E quando essas coisas se tornam urgentes, aí a gente fica sempre com aquela sensação de que está apagando incêndio. Nosso tempo é dividido em 3 esferas: urgente, importante e circunstancial. Eu vou te explicar a diferença delas 3. Mas antes de explicar, eu vou te contar uma pequena parábola. Imagina comigo um homem de meia idade, por volta dos seus 55, 60 anos, com sobrepeso, né? Um pouquinho obeso, um cara estressado, um cara sem tempo, um cara nervoso, se alimenta mal, sedentário. Eu acho que você concorda comigo que esse cara, no mínimo, precisa de um check-up, não é verdade? E aí imagina que esse check-up é algo importante na vida dele, ele precisa. Mas aí ele procrastina, como a gente faz com várias coisas na nossa rotina. E ele vai procrastinando, e aí chega um momento que ele começa a sentir dores no coração. Mas aquelas dores não impedem ele de tocar a rotina dele. Ele pode continuar tocando a rotina dele ali, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para visitar um parente, enfim, não importa, tomar um chopp com um amigo. Ele está sentindo aquelas dorzinhas ali, um formigamento no braço, mas ele continua tocando a rotina dele. O check-up para ele continua sendo importante, porque ele tem tempo para planejar. Ele pode pensar se ele vai no médico perto do trabalho dele, se ele vai no início do dia, se ele vai no final do dia, se ele vai em algum médico que alguém recomendou. Ele ainda tem tempo. Enquanto você ainda tem tempo para planejar algo, você ainda está na esfera do importante. E aí ele continua tocando a rotina dele, procrastinando, sentindo aquela dorzinha no coração, sentindo aquele formigamento no braço. Ele sabe que o corpo dele está começando a disparar alertas de que não está certo, mas ele procrastina. Chega um belo dia que ele no trabalho chega para o colega do lado e fala: corre comigo para o hospital que o negócio está punk, está sinistro, não dá dando mais, está doendo muito, eu acho que eu estou tendo treco. E aí, corre com ele para o hospital, chega lá, ele está tendo um infarto. E aí internam ele, enfim, vai para o CTI, aquele negócio todo, faz o cateterismo, mas sobrevive, legal, beleza, graças a Deus. Mas ele chegou ali num ponto em que o importante não tinha mais como ser planejado. Estourou o prazo, estourou o limite. Ou ele fazia aquilo naquele momento, ou ele não tinha mais como fazer. Ia perder. E isso acontece muito com a gente. A gente pega o importante, vai procrastinando até virar urgente. E aí quando vira urgente, a gente tem que correr e fazer na mesma hora. E aí aquele cara foi para o hospital. Ele certamente vai gastar mais dinheiro e vai gastar mais tempo para resolver um problema que ele procrastinou. E é por isso que a gente tem pouco tempo. Porque a gente gasta mais tempo com aquilo que a gente procrastinou, que era importante. Entende agora por que às vezes você gasta muito tempo fazendo algumas coisas, está sempre apagando incêndios, tudo parece urgente e você não tem tempo para outras coisas que você acha importante? Porque você está procrastinando o importante, tornando-as urgentes, gastando mais tempo e mais dinheiro para resolver. É como uma manutenção preventiva de um carro. Você procrastina, e aí chega uma hora que quebra uma peça, você tem que parar o carro, tem que botar no mecânico, você gasta mais dinheiro, você perde mais tempo, não é verdade? Então acho que você concorda comigo que realmente a gente procrastina e a gente perde mais tempo resolvendo coisas urgentes, não é verdade? Legal, Pablo, mas aí o circunstancial já que entra nessa história. O circunstancial é o seguinte: você tem as coisas que são importantes para você. E só você sabe o que é importante para você.
Isso vai depender das suas prioridades, dos seus objetivos, como a gente falou antes. Se o seu objetivo é aprender inglês fluente e isso é importante para você, então estudar, usar um aplicativo gratuito no celular, assistir vídeos em inglês, fazer um curso, o tempo que você vai gastar com isso é importante para você. Porque vai te levar a um objetivo, vai te levar a uma meta que você construiu, vai te levar a uma prioridade. Mas aquele tempo que a gente gasta com coisas que não levam a gente a um objetivo, uma prioridade, uma meta, são as coisas circunstanciais. Por exemplo, você traçou para você que você quer o inglês fluente, mas você está de repente dando uma maratonada no Netflix, que não tem nada a ver com a sua meta de ser fluente em inglês. Isso é circunstancial para você. Tomar um chopp com um amigo está te levando para a sua meta de ser fluente em inglês? Não. Então isso é circunstancial para você. Então você vai saber o que é circunstancial e o que é importante para você de acordo com o seu objetivo. Então tenha sempre em mente, aquilo que você está fazendo, aquela tarefa, aquele compromisso, está te levando para o seu objetivo? Sim, então é importante para você. Não está te levando ao seu objetivo? Então é circunstancial. Ah, Pablo, mas a gente vai ser um robô agora? Não vamos mais tomar um chopp comigo? Não. Todos nós vamos ter sempre um tempo para as coisas circunstanciais, porque elas nos trazem bem-estar, nos trazem satisfação. Elas podem não levar a gente ao nosso objetivo, mas vai fazer parte. Nós não somos robôs. Então sim, você vai assistir a sua série no Netflix, você vai assistir a sua novela, você vai bater um papo com um amigo, você vai jogar tempo fora, você vai praticar o nadismo, como alguns falam, vai dormir um pouquinho mais, não importa. Isso vai sempre fazer parte da sua rotina porque você não é um robô. Mas você precisa dosar isso. Isso está sendo muito frequente na sua vida ao ponto de não ter tempo para o importante. E aí, na medida que você não dá tempo suficiente para o importante, você está tendo muitas coisas urgentes e o seu tempo está cada vez mais atropelado, aí você tem que parar para pensar. O que você vai fazer com essas coisas circunstanciais? E aí como que você começa? Primeiro, você começa a analisar os seus hábitos, sua rotina, o seu dia a dia. O que você faz? Quais são as primeiras coisas que você faz quando acorda? Ao longo do seu dia? Quanto tempo você gasta com cada coisa? No final do dia, qual a sensação que você tem de produtividade? Qual a sensação que você tem de que se aproximou dos seus objetivos ou não? Então, se você tem a sensação que não teve produtividade no dia, que não se aproximou dos seus objetivos, significa que você está tendo muitas coisas circunstanciais ao longo do seu dia. Pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser um e-mail de propaganda que você está perdendo tempo para ler, pode ser várias coisas, pode ser uma festa que de repente você nem estava muito afim de ir, mas foi só para agradar outra pessoa, pode ser, sei lá, um vídeo de piada no YouTube. Só você vai saber o que está te roubando tempo e o que é circunstancial para você. E aí beleza, já enxergou o que é circunstancial? Aí vamos para o importante. O que você tem colocado como importante no seu dia? Começa a pensar o que te aproxima dos seus objetivos. E aí começa a organizar o seu dia. Eu queria que você entendesse comigo. Imagina um quadrante, imagina um quadrado. Você pode fazer esse exercício aí agora. Você pode pegar uma folha, desenha um quadrado e depois você faz uma cruz dentro dessa folha, dentro desse quadrado. Legal? Então tem um quadrado, depois você faz uma cruz dentro desse quadrado. E aí pegou esse quadrado e dividiu em 4 pequenos quadrados, ok? E aí você vai pegar o quadrado do superior esquerdo e ali você vai colocar tudo que é urgente e importante. São coisas diferentes, lembra? Uma coisa pode ser urgente e pode não ser importante. E outra coisa pode ser importante e pode não ser urgente. Aquilo que é urgente e importante, você precisa fazer e ponto. Entendeu? E aí imagina agora, no lado direito, em cima, você vai colocar aquilo que não é tão importante, mas é urgente. Você pode talvez ter aquilo que você pode talvez delegar. Uma manutenção de um sifão da pia da sua cozinha que estourou. Você precisa consertar aquilo, é urgente. Mas talvez não seja tão importante, você pode delegar, você pode chamar alguém para fazer. Então ali você vai colocar as coisas que são urgentes, mas não são importantes. E ali você vai buscar como delegar. Agora você vai pensar no quadrante esquerdo embaixo, aquilo que é importante, mas não é urgente. Isso você pode planejar. Você pode pensar em como executar. O inglês fluente.
é importante para você, mas não é tão urgente. Você talvez tenha 1 ano, 2 anos para isso. Mas como que você vai planejar? Você vai fazer um intercâmbio? Você vai fazer um curso? Você vai fazer um exercício no aplicativo gratuito no celular? Você vai assistir vídeos sem legenda? Não importa qual vai ser a sua estratégia, mas ali você planeja. E por último, o quadrante da direita embaixo são aquelas coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Ali são as coisas circunstanciais. Ali você vai eliminar ao máximo. Vai eliminar tudo? Não. Você sempre vai ter coisas circunstanciais na sua rotina. Você não é um robô e não se culpe por isso. Mas você precisa eliminar ao máximo. Legal, Pablo, eu vou eliminar quanto? Existe um livro chamado Tríade do Tempo. E nesse livro, a maioria dos conteúdos que eu estou trazendo aqui, eu extraí desse livro. E outras coisas foi de acordo com a minha rotina. Eu fui encontrando a minha forma de fazer. E nesse livro, ele dá uma fórmula, né, uma base. As coisas circunstanciais não podem levar mais de 10% do seu tempo. Então calcula, você dorme 8 horas por dia, então você tem 16 horas úteis. Dessas 16 horas úteis, como é que você tem utilizado o seu tempo? E 10% dessas 16 horas úteis que você tem, você vai colocar no circunstancial. Vai continuar fazendo, não tem problema. E aí, o urgente é 20% do seu tempo. 20% você vai dedicar àquelas coisas que você precisa fazer naquele momento e não pode postergar. Não pode levar para frente. Tem que fazer agora e ponto. E aí sobram 70%. 70% você vai se dedicar ao importante. Ah, Pablo, mas na minha rotina tem muita coisa urgente. Eu não consigo colocar só 20 minutos. 20%, desculpa. Ah, Pablo, mas na minha rotina tem muita coisa urgente. Eu não consigo ter só 20%. Tudo bem, não se culpe por isso. Por muito tempo você procrastinou as coisas importantes. Mas a partir de agora, você resolva o que é urgente, mas procure dar importância às coisas que são realmente importantes e procure eliminar um pouco mais as coisas circunstanciais. Você vai ver que daqui a um tempo você vai ter menos coisas urgentes, porque você deu a devida importância e o tempo às coisas importantes. E você, com isso, vai ter procrastinado menos e vai ter menos coisas urgentes para fazer. Faz sentido para você? E agora eu vou começar a te ensinar como que você consegue gerir melhor o seu tempo dentro das coisas importantes. O primeiro ponto para você gerir melhor o seu tempo é você... Primeira questão é você reconhecer que você não está gerindo bem o seu tempo, não é verdade? Se você achar que você está indo bem para caramba, você não tem por que melhorar. Mas se você acha que você não está indo bem, aí a primeira questão é você reconhecer. Para a gente melhorar qualquer coisa na nossa vida, a gente primeiro tem que reconhecer que não está legal. E aí, reconhecer o que não está legal, você precisa ser realmente autocrítico, né? Seja realmente transparente consigo mesmo. Não minta para si mesmo. Né? Como dizia Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, não minta para si mesmo. Realmente, pare para refletir em cada hábito que você tem, em cada tarefa que você tem, em cada compromisso que você tem, o que é realmente circunstancial, o que é realmente importante, o que pode ser delegado, pode ser planejado, pode ser eliminado, ou o que precisa ser feito no mesmo momento. Então seja realmente sincero consigo mesmo, de acordo com as suas prioridades, seus objetivos. E aí legal, agora está tudo muito claro. E aí está tudo muito claro? Ótimo. Então você agora vai para uma folha de papel, e você, ou folha de papel, ou se você encontrar um aplicativo, não importa. Cada um tem a sua forma de fazer as suas coisas. Você pode encontrar uma forma de fazer diferente da minha, e não significa que a minha é melhor do que a sua. Eu, por exemplo, uso alguns aplicativos que você pode fazer num papel de pão, não importa. Existem alguns aplicativos que vão te ajudar a gerenciar as suas tarefas do dia a dia e os seus compromissos. Eu vou te dar algumas dicas. Eu, por exemplo, uso o Google Calendar. Ali eu consigo gerenciar as minhas tarefas, consigo gerenciar os meus compromissos e consigo organizar o que realmente é prioritário naquele dia, naquele momento ou não. Mas existem outros aplicativos, Wunderlist, Evernote, Trello, existem vários. Se você jogar aí no teu Store, no Play Store ou na Apple Store, você vai ver que tem N aplicativos gratuitos que vão te ajudar a gerenciar o seu tempo, ajudar a gerenciar suas tarefas, seus compromissos, e você vai encontrar
a melhor forma de você fazer isso. Tem gente que usa agenda de papel e não tem nada de errado em usar uma agenda de papel. Se é a sua melhor forma de fazer, ótimo, que seja assim. Tem gente que usa bloco de anotações, tem gente que usa qualquer folha, tem gente que usa um quadro branco na sala do seu trabalho, da sua casa, não importa. Você vai encontrar sua melhor forma para você mesmo. Eu uso o Google Calendar. E lá eu relacionei todas as minhas tarefas. Você vai relacionar suas tarefas na plataforma que você encontrar melhor, na folha de papel, no seu aplicativo, não importa. Você vai relacionar todas as suas tarefas. Tudo que você pensa que você precisa fazer. Tudo. Desde ligar para um parente que você não fala há muito tempo, até marcar um exame, separar os exames para uns documentos para o imposto de renda. Não importa. Você vai relacionar tudo ali. Tudo. Tudo que você gostaria ou tem que fazer. E aí separou tudo, você começa a listar o que é realmente prioritário, o que é realmente importante e urgente. E aí começa a listar, você vai ter uma noção do que realmente você precisa priorizar naquele momento. Legal. E aí depois você pode começar a concentrar. Já é um próximo passo. Eu, por exemplo, eu gosto de concentrar as minhas tarefas de acordo com a posição geográfica e de acordo com a similaridade. Como assim? Se eu, por exemplo, tenho que me deslocar para um bairro que fica 1 hora, eu tento conciliar compromissos que sejam próximos naquele bairro ou no caminho de ida ou de volta, para que assim eu consiga resolver o máximo de coisas possíveis, porque deslocamento é tempo e tempo é dinheiro. Uma vez que você separou de forma geográfica, você pode separar por similaridade também. Por exemplo, eu separo um dia da minha semana em que eu organizo a semana seguinte ou o mês seguinte. Isso geralmente é aos domingos que eu dou aquela organizada na semana seguinte. Você pode separar os seus domingos, um período do seu domingo. Se o domingo não dá para você, não tem problema, faz isso na sexta, faz isso no sábado. Eu separo dias da semana para determinados assuntos. Eu tenho, por exemplo, diferentes funções em diferentes lugares. Eu sou gestor de um lugar, eu trabalho em outro lugar também, na parte de regulação, e também tenho uma empresa de consultoria e treinamento. Então, as minhas tarefas e os meus compromissos com essa empresa de consultoria e treinamento, que é a SV, eu tento fazer uma vertical, que eu considero. Separo tudo para o mesmo período do dia, tudo para o mesmo dia, que assim eu consigo dar um foco maior àquilo, uma importância maior àquilo naquele dia. Então, a minha equipe, por exemplo, da clínica onde eu faço gestão, sabe que tal dia da semana eu estarei focado na minha empresa de consultoria e treinamento. Assim também como a minha equipe na minha empresa de consultoria e treinamento sabe que determinado dia na semana eu estarei focado na clínica. E assim fica mais fácil de você conciliar compromissos, porque eu sempre vou marcar as reuniões na clínica nos mesmos dias onde eu estarei na clínica e marcar as reuniões da empresa de consultoria e treinamento os dias em que eu estarei focado na consultoria e treinamento. Então eu separo por similaridade. E aí, na medida que a gente separou as nossas tarefas, os nossos compromissos por posição geográfica, por similaridade, e você organizou uma semana, uma rotina. Pablo, eu não gosto muito de rotina. Não tem problema. Mas você precisa entender que as coisas precisam estar um pouco mais programadas para você. Você precisa ter os hábitos. Por exemplo, exercício físico. Se você funciona melhor à noite para exercícios físicos, separe um tempo à noite para exercícios físicos, mas torne isso um hábito. Senão você vai procrastinar e vai acabar não fazendo. Eu funciono melhor de manhã. Ótimo, então separe exercícios físicos na parte da manhã. Mas torne isso um hábito, uma rotina. Assim fica mais fácil para você manter bons hábitos e eliminar maus hábitos. Agora, uma coisa que você precisa estar muito claro na sua cabeça. Além de você ter ali entendido quais são as suas prioridades, entendido quais são os seus objetivos, entendido o que é importante, circunstancial e urgente para você, uma coisa que você tem que estar ali em mente a todo momento é, primeira coisa, valorize o seu tempo e valorize o tempo alheio. Tempo tem valor e muitas das vezes tem custo. Você pode fazer um exercício agora rápido. Quanto você ganha por mês? Suponhamos que você ganhe R$100. Vou fazer uma conta bem básica aqui, bem simples. Suponhamos que você ganha R$100.
por mês. Quanto tempo você tem por mês? Suponhamos que você tenha 10 horas. Então, qual é o custo da sua hora? É R$10. 10 vezes 10, 100. Então, a sua hora custa R$10. Então, pense que a cada hora desperdiçada é como se você estivesse rasgando uma nota de R$10 e jogando no lixo. Ah, Pablo, isso é cruel, pesado. Verdade. Mas isso faz com que a gente tenha noção do custo do valor que nosso tempo tem. Então, valorize o seu tempo e valorize o tempo alheio. Seja pontual. Dê valor à hora que a pessoa está te esperando ou à hora que a pessoa separou para você também. Para ela também tem valor. E se ela separou aquele tempo para você, significa que você é importante para ela. Então, não se atrase com a pessoa. Não desmarque em cima da hora. Ah, pode acontecer uma coisa urgente? Sim, tudo bem. Mas dê valor ao seu tempo e ao tempo alheio. E seja grato ao seu tempo. As pessoas mais bem-sucedidas, que têm várias e várias funções e tal, elas sempre vão encontrar tempo para aquilo que elas consideram importante. Então, se ela precisar tomar um café contigo e considerar aquilo importante, ela vai arrumar um tempo para isso. Ou ela nunca vai ter tempo para aquilo, se ela não considerar importante. Você sempre vai ter tempo para aquilo que você acha importante para você. Sempre. Se você talvez precisa fazer um relatório muito complexo em pouco tempo e você acha que não vai dar tempo, não tenho tempo suficiente para fazer esse relatório. Mas pense no seguinte, se eu preciso fazer esse relatório em 1 hora, em 1 hora não é suficiente, mas se eu fizer esse relatório em 1 hora, eu ganho uma viagem para Cancún. Você certamente vai valorizar o seu tempo, vai fazer esse relatório em 1 hora para poder ganhar a viagem para Cancún. Por quê? Porque aquilo se tornou muito mais importante, tem um valor muito maior. Então, tempo é uma questão de prioridade. A gente escolhe o que a gente quer fazer e sempre vai arrumar tempo para aquilo que a gente quer. Gostou desse vídeo? Compartilha, comenta, dê sugestões, fala pra gente aí um insight que você teve. Pra gente é muito importante isso. A gente se preocupa muito em trazer um conteúdo bom, de qualidade para você. E a gente gostaria de trazer mais novidades também. Então comenta lá o que você achou, o que você gostaria de ouvir também. E compartilha com os seus amigos também. Vamos levar conteúdos bons de qualidade para mais pessoas. Conto com vocês. Muito obrigado.